Trazer aqui então a informação do Muricy Ramalho. Muricy, a ESPN publicou, Muricy diz que o Flamengo é favorito. Ele não disse que o Flamengo é favorito, não. Ele apelou, tá? Olha só. Muricy destacou a discrepância financeira entre os dois times da decisão. Aí dentro da matéria vocês falam a real intenção dele, né? Se a gente levar para o lado que hoje se leva muito, que é o financeiro, o Flamengo é favorito. Mas tem que respeitar a nossa camisa. Ela é muito pesada também. Nós fizemos um jogo lá no Maracanã de igual para igual. Não ganhamos porque é difícil entender se foi pênalti de verdade. Já querendo botar pressão na arbitragem da Copa do Brasil. É sempre isso, cara. Vocês já perceberam? O outro lá botou pressão no sorteio. O Muricy querendo colocar pressão na arbitragem. A vantagem é que nosso time está muito bem treinado, ou seja, como quem diz assim, a arbitragem vai ser deles, mas o nosso time está bem treinado. O lado financeiro dos clubes, a diferença é gigante. A gente tem que pensar grande também. De camisa, nosso time é muito forte também. Cara, eu acho que vocês deveriam parar de jogar pra galera. Eu queria entender qual a necessidade. É sempre isso, cara. Palmeiras, São Paulo, os clubes de São Paulo, na verdade, todos, né, cara, quando enfrentam o Flamengo em alguma decisão, é a semana inteira ou o mês inteiro antes do jogo, botando pressão na arbitragem. Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha, né? O próprio pessoal da mídia paulista, os ex-treinadores do São Paulo, pessoal influente dentro do São Paulo, dos clubes de lá. Pô, surreal, cara. É uma necessidade, é um medo do Flamengo, é um medo de enfrentar de igual para igual dentro de campo, que tem que ficar partindo para esse tipo de situação, de botar pressão em arbitragem, de falar de parte financeira. Vocês não estão jogando tão bem? Não estão arrebentando com o Dorival? Não estão jogando bem? O que tem a ver a parte financeira? O Flamengo tem um elenco forte, financeiramente falando, mas não está jogando esse futebol todo. O favorito é o São Paulo, apesar de eu achar que há um equilíbrio no confronto, mas o favorito nesse momento, pelo futebol que está apresentando, é até o São Paulo. Não inverte o jogo não, Muricy. Não inverte não, que é muito feio, tá? Trazer para vocês que o Fábio Luciano também criticou aí no resenha da rodada, o Fábio Luciano criticou na ESPN o Sampaoli. Essa é a grande barreira do trabalho do Sampaoli. Um time que foi campeão jogando de uma forma, foi montado para jogar de uma forma, e o Sampaoli tem uma maneira de trabalhar, de posicionar os jogadores. Muito se fala dos jogadores não estarem interessados, mas também tem essa questão de você não se adaptar às ideias do treinador, não se sentir confortável para fazer aquilo que você sabe. E o Flamengo continua vencendo dessa forma, falhando demais, tem problemas coletivos, né? Cara, ele praticamente encontrando e explicando o que acontece. Não é que o jogador quer entregar o jogo, quer perder de propósito. Ele deixando claro que muitas vezes o jogador não está se adaptando às ideias do treinador, cara. Né? Que as pessoas falam que não está interessado, que está perdendo de propósito e tudo mais, mas na verdade não está se adaptando às ideias do treinador. Ele fala ainda o seguinte, que no jogo contra o Coritiba teve falhas individuais, também não dá para colocar na conta do Sampaoli, mas a questão individual foi que mais uma vez deu a vitória ao Flamengo. Foi muito ruim o segundo tempo. É uma briga que o Sampaoli vai ter. Se ele continuar teimando que os jogadores precisam entender 100% a filosofia dele, vai ser isso até o fim do campeonato, ou até o fim do ano, né, o Fábio Luciano. E detalhe, ele falou na coletiva que ele está tentando fazer os jogadores jogarem da forma dele. E ele tinha falado o contrário no Bem Amigos há um tempo atrás. Ele já está se contradizendo, ele quer que os jogadores joguem da forma dele, ele não quer adaptar o time, fazer o time de acordo com a característica daqueles jogadores. Quando eu falo que o Flamengo pode brigar pelo título, é isso, que vai contar com a individualidade, mas o coletivo
tem que melhorar, ou seja, que o coletivo vai melhorar com o tempo, a gente não sabe, mas o coletivo tem que melhorar. O Flamengo hoje depende exclusivamente do individual de cada jogador, principalmente do Bruno Henrique. E os próximos jogos do Flamengo são contra a Internacional, dia 26/8 às 18h30. Botafogo, tá? Também o Flamengo joga praticamente em casa, né? O Flamengo joga em casa no Maracanã com o Internacional, né? Joga em casa no Maracanã com o Internacional e aí joga em casa de novo no Rio de Janeiro, joga no Engenhão, mas o Flamengo já foi campeão no Engenhão e o Botafogo não, só pra você ter uma noção, né? E o Flamengo é Rio de Janeiro, então acaba que é um fora que não é fora. Então o Flamengo joga no Engenhão no sábado, 2/9 às 21h, e aí o Flamengo também tem outro jogo que ele tem o mando na sequência contra o Atlético Paranaense, jogo em casa, às 21h30, não tem definição ainda de local, se é Maracanã ou não, deve ser Maracanã, 21h30 no dia 13/9, então o Flamengo tem 3 jogos no Rio de Janeiro, vamos dizer assim, né? Jogos que o Flamengo joga em casa, joga no Rio, né? Então o Flamengo não sai. É um momento bom para o Flamengo tentar uma sequência aí, até porque tem um confronto direto com o Botafogo, tiraria 3 pontos do Botafogo e o Flamengo ganharia 3, aquele famoso jogo de 6 pontos. O Flamengo poderia diminuir para 10 pontos a vantagem do Botafogo, isso sem contar com possíveis tropeços do Botafogo nos outros jogos. Mas já seria bacana, né? Faltando aí, de repente, umas 15 rodadas, né, para o campeonato acabar, o Flamengo está só 10 pontos atrás, é possível pegar. O Flamengo é que precisa, né, na verdade, não é o Botafogo perder ponto, não. É o Flamengo aproveitar as oportunidades. Isso aqui é o mais importante. Também passar para vocês aqui que o Renato Maurício Prado falou com relação à questão do Sampaoli, do que está jogando, né, o Flamengo. Ele falou lá no UOL que se o Flamengo jogar desse jeito, né, do jeito que o Sampaoli quer, o Flamengo toma uma goleada. Não dá para confiar nesse time do Flamengo. Por pouco não perdeu do Coritiba, vice-lanterna do Brasileirão. Chegou a ter chance de tomar o 3/2, né, não tomou por pouco. E aí o Gerson acertou aquele pombo sem asa raríssimo, foi o que eu falei, mas aconteceu. O Flamengo ganhou e por isso diminuiu em 2 pontos a diferença para o Botafogo, mas não passa a menor segurança de que vai ter um rendimento espetacular a ponto de se aproveitar de uma queda de produção do Botafogo. No dia que jogar do jeito que ele quer, toma de 5/0. Não ganha de 5/0, como já tomou de 4 e de 3, né? Dizendo que se o time jogar como o Sampaoli quer, toma de 5, né? Toma goleada. É um problema sério, né? Esse Flamengo aí do Jorge Sampaoli não consegue realmente fazer boas partidas, né? O Flamengo sofre para vencer até os adversários mais frágeis, é complicado. Bem, vamos falar do Flamengo aí perto de anunciar aí o contrato com um salário altíssimo de mais de 1 milhão, né? Pelo menos são essas informações que estão sendo publicadas. Contrato até 2025, mais 2 anos de contrato. A gente está falando do principal jogador do Flamengo, o Bruno Henrique, né? A gente tinha trazido já a informação que o Flamengo estava oferecendo uma renovação de contrato para o Bruno Henrique de 2 anos. O Flá Guerreiro também trouxe essa informação e a torcida aí tem mais um motivo aí para comemorar. Surgiram notícias aí que o Al Hilal, equipe do Jorge Jesus, queria a contratação do Bruno Henrique e os dirigentes do Flamengo, segundo notícias estão sendo publicadas nos principais jornais de futebol e que cobrem aí também o dia a dia do Flamengo, já teriam iniciado as conversas para essa renovação. Eu tinha falado que o Flamengo iria fazer a proposta, né, de um aumento salarial, metas aí, também variáveis com metas aí por títulos e tudo mais, e ainda, né, o bônus para o jogador, né, e ainda o contrato seria aumentado aí por mais 2 anos, né, então o jogador tem ainda uma idade para ficar bastante tempo no Flamengo. Então o Bruno Henrique ficando aí, se Deus quiser, confirmando isso aí, assinando com o Flamengo por mais 2 anos,
Isso deve ser confirmado aí nos próximos dias, né? Inclusive vou entrar em contato com o Denis Ricardo, que é o empresário do jogador, para trazer todas as informações aí certinhas para vocês, mas ele já tinha me falado que a tendência era essa mesmo, o jogador queria continuar no Flamengo, o Bruno Henrique é muito feliz jogando no Flamengo e a tendência era essa, era de renovar, não tinha essa de que o Bruno Henrique ia sair, ele inclusive sempre descartou isso tudo, estão falando que o Bruno Henrique vai sair, não tem nada, não chegou proposta, ele sempre falou isso, né? Então a gente fica feliz com essa notícia aí de que está avançando a situação aí do Bruno Henrique. A gente pode confirmar no decorrer aí do dia para vocês e trazer se já teve algum avanço, se já receberam lá a proposta em mãos, se já estão com um contrato para assinar. Aí a gente traz para vocês tudo certinho, mas eu sempre falei para vocês que o Bruno Henrique não era uma preocupação.